Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo em mais um episódio do Virando o Jogo e hoje, episódio 92, chegamos aqui ao 92 e hoje a gente vai conversar um assunto super interessante que é de dentista a empreendedor. Qual o impacto? Você vai descobrir daqui a pouco aqui comigo e com a minha super convidada que já está aqui, acabou de chegar, já tomou uma aguinha melhor, água do Amazonas, que daqui a pouco eu falo para você também qual é. E, gente, essa tarde maravilhosa em Manaus e nós estamos passando por um congestionamento geral na cidade, né? A bela Manaus está congestionada, não sabe se vai ter greve, se não vai ter greve, mas tudo isso a gente vai deixar de lado e vamos falar de um assunto interessante que é sobre empreender, ou melhor, o empreendedorismo no mundo dos negócios. Essa palavra tão em pauta no mundo atual, atualmente está também sendo tratada com muita seriedade na odontologia. Afinal, os consultórios e clínicas odontológicas nada mais são do que negócios e empresas que necessitam de seus gestores para que eles empreendam e possam desenvolver. Uma clínica odontológica, como qualquer outra empresa, deve ser bem gerenciada e oferecer serviços de qualidade para a fidelização de clientes. Contudo, é comum dentistas encontrarem dificuldade em aliar a administração com a prática odontológica. Isso se dá principalmente pelo fato de não serem ofertadas nos cursos de graduação em odontologia, disciplinas que ensinem os profissionais a gerirem seu próprio negócio. E aí você precisa de um conhecimento adicional, da especialização e, sobretudo, de dedicação para poder concentrar toda essa gestão, administração e gerenciamento. Desta forma, para os jovens dentistas que desejam se tornar empreendedores, abrindo um consultório ou clínica, além de oferecer o atendimento clínico diferenciado e de qualidade, são necessárias as seguintes características: a organização, que é fundamental, o foco no cliente e sem perder de vista a liderança em poder motivar a sua equipe, gerenciar e ter uma boa equipe. Sem deixar de lado, obviamente, a questão do gerenciamento. Isso tudo faz parte desse novo contexto dos dias atuais para que você possa empreender e ter sucesso. A partir de agora, no episódio 92, conto com a presença da doutora Cláudia Diniz. Doutora Cláudia, muito boa tarde, tudo bem? Prazer, Marcelo, prazer estar aqui com vocês. Obrigado muito pelo convite. Seja muito bem-vinda, vamos aqui bater um papo, vamos conversar um pouco. Sim. E o intuito é sempre a gente trazer um assunto relevante, trazer assim, algo que possa ajudar novos empreendedores a decidirem qual caminho a seguir, a decidirem como fazer da melhor forma e ter sucesso. E nós estávamos falando aqui nos bastidores um pouquinho antes de iniciar o programa da sua trajetória enquanto empreendedora, que hoje tem uma clínica muito interessante. Vamos falar um pouquinho, como que surgiu primeiro esse desejo ou essa paixão pela odontologia? Eu confesso que não é uma coisa assim da infância, falar assim, eu queria ser dentista. Não, na verdade isso foi acontecendo com o tempo, né? O meu desejo, se eu falar a primeira opção minha na época, com 15, 16 anos, eu queria ser arquiteta. Arquiteta? Arquiteta, é engraçado. E depois, assim, na época não tinha arquitetura em Manaus. E como eu ia no dentista, eu era muito encantada pela minha dentista, pela vida que ela tinha, familiar e uma profissão. E eu falava assim, eu acho que essa é uma boa profissão para mim. E foi aí que eu entrei na odontologia e realmente eu me descobri na odontologia. Gente, ela começou, isso é só um pequeno, né, é um teaser do que nós vamos conversar. Antes da gente falar de verdade com a nossa convidada, eu vou virar aqui nossa ampulheta do tempo e quero apresentar a doutora Cláudia Diniz, que tem muito a contribuir. A doutora Cláudia Diniz era cirurgiã dentista, graduada em odontologia pela UFAM, atualização em prótese dentária, especialista em periodontia, Fellow em periodontia, implante e prótese pela Universidade da Pensilvânia, especialista em implantodontia e mestre em clínica odontológica, periodontia, pela FOP Unicamp. Ou seja, tem muita experiência a contribuir com você que está do outro lado e com você que pretende não só empreender, mas decidir pela sua carreira. E a gente vai falar que ela está falando que não foi uma paixão desde criança, que ela queria ser arquiteta, mas depois se decidiu pela odontologia. Doutora, e como que vem sendo a sua trajetória diante de tanta formação? A senhora mencionou que está no mercado há cerca de 30 anos. Vai fazer 30 anos. A gente não gosta de falar, quando eu falo essa experiência de 30 anos, a gente fica mas assim. É bom, eu sinto ter orgulho em relação a isso. Mas como que vem sendo essa trajetória, com tantas mudanças, né, esse mundo tão conectado? Como que a senhora vê se posiciona atualmente enquanto profissional, enquanto empreendedora, enquanto esposa, que a senhora estava falando do seu marido? Como que a senhora se vê no mundo atual agregando tudo isso, profissionalmente e a questão pessoal?
Então, na verdade, é uma bagagem que a gente vem carregando, né, de muitos anos, que é bem diferente do que era 30 anos atrás e o que é hoje, o que a gente está vivendo hoje, né? As coisas mudaram e mudaram muito rápido. Perfeito. Então, aquela época, 30 anos atrás, a gente focava o quê? Na nossa formação profissional. Então, eu saí daqui de Manaus em busca de conhecimentos, fui em busca dos melhores locais que tinha para estudar, para me formar. Então, para eu voltar para Manaus, aquele intuito que eu queria voltar, mas queria voltar já com uma bagagem feita. E era isso que a gente tinha naquela época. A gente não tinha Instagram, não tinha internet, né? A internet coisa, tinha, né? mas era diferente, né? Não era daquela forma, da forma como é hoje. Então, não tinha como eu mostrar a minha imagem, nada disso. Eu tinha que mostrar o meu trabalho. Só que hoje não, hoje tudo mudou. Então, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, das coisas que são muito rápidas, muitas informações e muitas conexões, e hoje você não compete mais com aquela pessoa que tem uma bagagem, uma experiência, não, você está competindo com a pessoa que sabe falar melhor nas redes sociais, que tem uma melhor oratória, que tem uma melhor imagem. Perfeito. Então, é com isso que você está competindo hoje. E é uma competição difícil para quem vem de uma outra época. Então, a gente tem que aprender novamente. E eu estou nessa luta. Eu confesso que é uma luta constante. É aprender a lidar com essa realidade que a gente vive hoje. E como conciliar o papel de empreendedora, continuar atuando na profissão e os outros papéis de esposa, dona de casa, enfim, como conciliar tudo isso? Olha, não é fácil, a gente sabe que não é. Quem é mulher, quem é mãe, sabe, né? Já foi muito mais difícil para mim. Hoje eu já tenho, meus filhos já são grandes, né? A minha filha mais nova hoje tem 20 anos. Então, mas eu seguiu os passos da mãe também, odontologia? Não, ela seguiu os passos do pai. Ela está fazendo medicina hoje. Medicina. Nenhum que seguiu o passo da mãe. Olha, não consegui convencer ninguém. Mas, assim, não é uma tarefa bem difícil você conciliar. Tive que abrir mão de algumas coisas. Na época que meus filhos eram pequenos, eu estava comentando aqui que eu dava aula na UEL, dei por 7 anos. E, na época, meus filhos eram pequenos e eu tinha que decidir. Eu gostava muito da clínica, eu sempre gostei muito do consultório. E aí ficou uma sobrecarga muito grande para mim. Os meninos, escola, tarefas em casa, faculdade, ainda ter que estar na clínica odontológica. Então, eu resolvi optar por ficar só no meu consultório, só na minha clínica. E eu acho que eu fiz a opção certa, não me arrependo disso, né? Eu falo que uma hora, quem sabe, a gente volta atrás, mas tem um momento para tudo, né? Então, o momento... E o seu negócio, propriamente dito? Vamos falar desse negócio que a senhora criou, que, segundo o nosso especialista em marketing e assessoria, Rodrigo Amorim, falou que é a melhor de Manaus. O que tem de tão diferente? Primeiro, vamos falar onde é, nome, o que ela faz. Como ele fala, é um hospital, né? Mas, na verdade, não é o hospital do sorriso, não. Mas é uma clínica, realmente é uma clínica muito bem estruturada. A gente está no coração do Vieira Alves, Dentify Odontologia. Dentify. Né? Então, o sonho de ter uma clínica sempre foi constante em mim. Assim, eu acho que desde quando eu comecei a fazer meu curso de especialização lá há 28 anos atrás, 29 anos atrás, eu já tinha esse sonho, que eu queria ter uma clínica. Então, mas comecei como todos começam, um consultório, enfim, fui crescendo, até que quando eu realmente quis reformar uma casa e construir essa clínica, eu entrei em parceria com alguns sócios. Mas essa sociedade durou 13 anos e, por fim, cada um seguiu um caminho, cada um com um objetivo diferente. 13 anos é uma vida, né? 13 anos. Foi a clínica Ability Odontologia, aqui em Manaus também uma superpotência, que é justamente nesse endereço que eu me encontro hoje, ali no Vieira Alves. Porque a gente estava com a mesma ideia de construir uma clínica com vários consultórios, várias especialidades, tudo no mesmo local, muito bem estruturada, atendendo um público diferenciado e uma odontologia realmente de qualidade, que é isso que eu prezo. Perfeito. Enfim, depois que a sociedade se desfez, isso faz 3 anos já, eu ainda continuei com uma das sócias, por fim, quando deu 1 ano, ela também quis sair, também assumiu uma outra realidade na vida dela. E eu me vi sozinha, uma casa muito grande, né? Uma casa muito estruturada. E eu pensei, e aí, desisto, volto para trás ou continuo? É isso que a gente quer saber, esse segredo. Como que foi esse segredo de seguir em frente? Foi um momento muito difícil para mim. Eu passei, assim, acho que foi uns 2, 3 anos nessa decisão de terminar uma empresa e começar outra e ainda ter que recomeçar sozinha, foi bem complicado. Eu confesso que eu tive medo, dúvidas, ninguém sabia o que ia acontecer ali para frente, mas eu tinha uma certeza. Eu tinha certeza do meu trabalho, eu tinha certeza da clientela que eu tinha criado aqui em Manaus. Então, essa segurança eu tinha. Então, eu acreditava em mim. Agora, eu não sabia o que vinha depois. Perfeito. Mas eu tive que
Mas quando, por exemplo, quando eu atuei na clínica antes, a clínica antiga, tinha outras pessoas que administravam, a esposa do meu sócio era administradora, então essa parte eu nunca me envolvia muito. Eu achava até bom, né? Eu podia atuar como dentista, que é o que eu amo fazer, e, de certa forma, a administração Essa parte de administração ficava com alguém ali. O meu ex-sócio também gosta muito dessa parte, então eu ficava muito tranquila. Lógico, eu me envolvia, assim, mas não muito diretamente, principalmente na gestão dos negócios. Só que aí, quando eu me vi sozinha, eu falei, não, agora eu tenho que fazer sozinha, não tem a quem recorrer, não tem mais ninguém para segurar a minha mão, eu tenho que ir sozinha. E foi assim que eu descobri realmente que, de certa forma, existe uma empreendedora dentro de mim, e eu gosto muito de fazer isso. Eu confesso que é difícil, porque eu ainda atuo muito como dentista, né? Estou muito na cadeira odontológica ainda, mas eu tenho que fazer meu tempo acontecer. Só que eu também estou numa outra fase da minha vida, meus filhos já grandes, né? Não preciso ficar levando, buscando na escola, então isso que me puxava muito, mas hoje eu tenho mais tempo para realizar essa outra função. E essa função de administrar, gerenciar, né? Como que isso é algo que vem de dentro, ou a senhora foi buscar uma qualificação externa para poder complementar? Fui buscar uma qualificação externa. Eu já fiz alguns cursos sobre gestão, sobre marketing, e procurei, né, quando eu me vi sozinha nessa situação, eu procurei uma gestão em marketing especializada na área odontológica. Então, eu tive consultores que me ajudaram nessa parte também, como administrar, como gerir meu negócio, mas eu descobri muitas coisas no meio disso tudo, né? Porque, na verdade, eu tive que tirar o jaleco e falar assim, cara, eu tenho que sentar agora aqui e vou ter que tomar conta. Fazer conta era uma coisa que eu não gostava, planilha era uma coisa que eu também não gostava. Claro que eu ainda tento diminuir as planilhas, mas eu acho que mais importante só do que saber impostos, saber essa parte dessa gestão de papel, de números, é você saber gerir pessoas. Perfeito. E isso é o mais importante para mim hoje na clínica, né? Eu consegui criar uma equipe coesa, uma equipe, colocar cada pessoa no seu lugar e saber que essas pessoas, elas trabalham em conjunto comigo, elas entendem o meu negócio, elas participam, elas vivem aquilo. Quantos colaboradores a senhora tem hoje? Nós estamos com 10 pessoas trabalhando, né? E fora os dentistas. Timão, né? E fora os dentistas também, que eu tenho outros dentistas que trabalham também na clínica. É um timão. E isso tem muitos desafios, né? Porque tem a diversidade de pensamento, essa nova geração chegando. Isso é que é difícil. E eu trabalho com pessoas jovens também. E saber colocar cada pessoa no seu lugar. Então... esse é o grande impacto que, enquanto gestor, enquanto líder, a gente passa. E aí é que entra um pouco da experiência, né? Ao mesmo tempo, o feeling, para que você possa direcionar e conseguir aproveitar o talento de cada qual. Justamente, é o que eu falo. Às vezes, a gente sabe que numa empresa sempre tem, né, aquelas discussões entre eles, entre os colaboradores, e eu tento mostrar para eles que a gente é uma família, né, que é igual uma mão também, né? A mão tem vários dedos e cada um tem uma função. Às vezes, quando um começa a falar do outro, eu falo assim, então a gente vai fazer uma troca, você vai passar para o setor dela e ela vai passar para o seu setor, para a gente ver se funciona. Aí as pessoas, não, então eu não quero. Então, valorize o trabalho do seu colega. Né? A gente tem que valorizar, cada um tem uma característica, cada um tem uma qualidade. Agora, também ter esse feeling, igual você falou, esse feeling de falar, não, você serve para a gerência, você serve para o financeiro, e eu tive que passar por isso e saber dizer não. Perfeito. No começo, as pessoas reviram o olho um pouco, né? Eu passei muito por isso, mas hoje, assim, graças a Deus, né, eu também esforço ao trabalho, a gente está conseguindo, eu estou com uma equipe muito legal, eu sinto que elas sentem a alegria de estar lá, isso é importante também, e que todo mundo fala a mesma língua. Eu acho que desde o meu segurança lá fora, né, ele tem que entender todo a jornada do cliente, a jornada do cliente, quando ele entra lá na recepção, como ele deve ser tratado, ali na recepção as meninas. Então, todos assim, os elogios que eu recebo hoje dos meus pacientes são esses. Nossa, doutora, sua equipe é tão bacana, todos, né, parece que estão falando a mesma linguagem. E é isso que eu quero, é isso que eu prezo. Que apesar de crescer como empresa, a gente tem uma clínica grande, são vários consultórios. Lógico que a gente quer sempre mais volume de paciente, mas eu nunca quero deixar a qualidade desse atendimento cair. Porque eu prezo muito por isso, para a qualidade do meu trabalho, a qualidade do meu serviço, o serviço que eu ofereço, que tem que ser de qualidade e de excelência. Gente, a gente está batendo esse papo super interessante aqui com a doutora Cláudia Diniz. Ela está falando desse processo de gestão, administração e, sobretudo, da liderança dentro de uma clínica que ela emprega mais de 10 pessoas. Além disso, ainda tem lá os próprios dentistas que atuam, ou seja, é uma equipe que precisa muito do olhar, precisa da atenção, da qualificação. Eu vou pedir 2 minutos para ela tomar a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, com certeza, aquela água que efetivamente mata a sede. Essa que
você encontra em qualquer lugar na região norte e é a melhor água. Eu sempre falo, a água que mata a sede é a água Toia. Sim, um brinde. Com certeza. Mandar um abraço aqui para a dona Vitória Aguiar, lá do Veneza e também da Toia. Isso posto, enquanto ela toma essa aguinha, eu quero falar com vocês agora sobre o nosso parceiro aqui, a ED Brindes. Se você está pensando em brinde, aquele brinde de verdade, aquele brinde que você quer dar para o seu parceiro comercial, para o seu colaborador, aquele brinde que você quer surpreender, ED Brindes é a melhor solução em brindes. São mais de 4.000 itens que você encontra na ED Brindes. A ED Brindes ela é uma empresa que tem para vocês cerca de 4.000 itens, desde aqueles itens sustentáveis a outros, né? Então você dá uma checadinha lá agora, vai lá no www.edbrindes.com.br e você com certeza vai ter o melhor brinde para que você possa presentear o seu parceiro comercial, presentear a sua equipe, para que você possa deixar um mimo lá para o seu cliente. ED Brindes são aqueles brindes, imagina só, você tem mochila, você tem squeeze, você tem copos, você tem mouse, todo tipo de brinde com qualidade só na ED Brindes. Isso dito, eu vou voltar aqui com a doutora Cláudia Diniz, que nós estamos falando assim dessa super clínica Dentify. Falei certo? Dentify. Dentify, que fica ali no Vieira Alves. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais sobre quais são as especialidades que tem lá na Dentify. Então, nós trabalhamos com várias especialidades na área odontológica, então trabalhamos com reabilitação oral. A reabilitação oral ela envolve implantes dentários, próteses, extrações, cirurgias, restaurações, tratamentos endodônticos, que é o tratamento de canal, e ortodontia. Por incrível que pareça, não trabalhamos com harmonização facial. Então, isso que eu quero entrar nesse ponto. Eu estava esperando para a gente poder entrar nesse ponto, que hoje está tão comum, né? As pessoas cada vez mais estão buscando pela beleza, né? Todo mundo quer ficar mais bonito ou bonita, e as pessoas estão buscando a harmonização. E a senhora estava comentando aqui nos bastidores que a senhora não trabalha com harmonização. Por que essa decisão por não trabalhar com algo que está tão em alta e se especializar somente na odontologia? Eu até tentei. Eu confesso que foi uma exigência até de alguns pacientes. Quando tudo começou, né, alguns anos atrás, esse boom da harmonização facial na área odontológica, eu procurei também alguns cursos na área, mas eu não me identifiquei. Realmente eu não me identifiquei, porque eu tenho essa paixão por dente, por reabilitação, por facetas, implantes, enfim. E eu não consegui ir para esse caminho. A minha grande preocupação era sobre as intercorrências, né? Se tiver uma intercorrência na pele, será que eu vou estar apta para resolver, igual eu estou apta para resolver uma intercorrência na boca? Então, essa era a minha grande preocupação na época, e foi isso uma das coisas que não me motivou a ir além, porque eu sei que tudo, né, tem os problemas. Ônus e bônus, ônus, né? E bônus. Então, eu fiquei imaginando, bom, talvez pode até ser uma covardia minha, não sei o que foi, mas talvez é porque o outro lado me puxava mais e eu tinha muita exigência, como pacientes me exigiam esse outro lado da odontologia verdadeira, daquela coisa raiz, então não consegui realmente ir para o lado da harmonização, não. Mas não sou contra, admiro os dentistas, como eu te falei, eu admiro os dentistas gente fazendo bons trabalhos, que né? fazem excelentes trabalhos, com a visão estética, mas eu acho que tudo tem um limite, né? Eu tenho muito receio em relação agora às cirurgias, né, que estão liberadas a fazer cirurgia plástica, porque não são todos os profissionais que são sérios, às vezes fazem coisas realmente... a gente vê cada hora a gente escuta uma coisa diferente, vê uma notícia diferente que causa uma certa mas eu acho que a mídia também quer dar uma forçada assim, para o lado negativo aos dentistas, mas não é bem assim. Os dentistas eles trabalham muito bem, mas é igual como toda profissão. Né? Não é só o dentista que tem problemas nessa área, também os médicos têm. Você tem bons médicos, você tem maus médicos, você tem bons consultores, maus consultores, bons professores. Agora, o paciente também, né? Eu acho que ele tem que fazer uma avaliação primeiro de qual profissional que ele está indo, porque eu vejo muitos casos, às vezes, eles procurarem o mais barato, ou procurar, não, aquele ali está parcelando em 12 vezes e ele cobra bem baratinho. Gente, tem alguma coisa errada. Esses procedimentos estéticos não são assim tão banalizados dessa forma, né? Como está acontecendo ultimamente. A senhora falou a questão de mais baratinho, né, e parcelamento, e eu quero trazer um pouquinho para uma discussão um pouco mais abrangente. O mercado odontológico ele está muito competitivo, ele está cada vez mais competitivo. O que a senhora acredita ser essencial para se destacar e crescer nesse segmento de maneira sustentável? Eu acho que você ter um diferencial, é a qualidade do teu trabalho.
Não tem outro jeito. Então, tudo que você vai fazer, eu falo muito isso, você tem que tentar dar o seu melhor. Busca o melhor, dá o diferencial para esse teu cliente, né? Porque aquele cliente, quando ele pode pagar, ele quer algo melhor. Então, ele busca isso, ele busca o diferencial. E não é só é o tratamento odontológico em si, não. É o conjunto de ações que você tem que ter ali no teu ambiente de trabalho. Então, é a forma como ele é tratado, né? Aquele paciente que ele pode pagar por um tratamento melhor, ele não quer só o tratamento, ele não quer só o dente dele. Não, ele quer como ele é tratado naquela empresa. Como ele foi recebido, né? a experiência do cliente, não é isso? A gente fala tanto sobre a experiência do cliente e isso é muito certo. Quando você vai no restaurante, às vezes você paga mais por uma comida melhor, mas você quer ter uma experiência desde onde você vai estacionar seu carro. Se você não tiver um estacionamento, né, que experiência é essa? Aí as pessoas querem uma experiência melhor, mas não querem pagar por isso. A gente tem que ter essa consciência de que sim, tem um valor agregado ali. Né? E essa questão de valor é super importante nós deixarmos claro que eu sempre falo isso, né? Que quando a pessoa não percebe valor, ela olha para o preço, né? E quanto mais valor, ele olha menos para o preço. Então, assim, você quer pagar o preço justo, mas você quer ter uma experiência. E na clínica odontológica passa por isso também. Você proporcionar, enquanto profissional, e enquanto paciente / cliente, você também receber ter essa experiência saudável. Eu sempre penso muito isso na minha clínica. Eu quero tratar o meu cliente da forma como eu gostaria de ser tratada. E eu sou assim, uma pessoa que eu observo muito as coisas. Então, onde eu chego, talvez seja meu mesmo isso, né? Mas eu observo como o que estão me servindo, como é que está aquele local, o cheiro, a mesa, tudo, o ambiente, o som. Então, isso eu quero também que ele se sinta assim lá na minha clínica. Então, eu me preocupo realmente com esses detalhes. Eu costumo ir lá na minha recepção e ver como que está o meu banheiro, como que está o papel, como que está o bolo, o café. Eu quero dar o melhor para ele. E eu acho que ele sente isso. E quem valoriza isso é esse paciente que eu quero, esse que valoriza mesmo, não só o meu trabalho em si, que eu também prezo muito por ele, mas esse tratamento que eu tenho por ele. Perfeito. Gente, olha só que papo interessante. A gente está falando aqui de odontologia, mas ao mesmo tempo a gente está conversando sobre a experiência do cliente, que ele precisa ter essa jornada bem sucedida, sem ruído, essa jornada que ele possa se sentir bem e, sobretudo, ser valorizado. Eu vou pedir mais um minutinho aqui para a doutora Cláudia Diniz. Eu quero falar com você que está do outro lado. Quero falar agora sobre a nossa Academia de Líderes, que nós estamos abrindo uma turma em breve. A gente está falando a data para vocês. Mas dá uma acessadinha, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 985-90-4300. Leva esse treinamento super interessante sobre liderança, uma liderança de resultado com a nossa Academia de Líderes. São 5 módulos. O primeiro módulo a gente fala sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo nós falamos sobre ferramentas de gestão. No terceiro módulo nós vamos falar sobre marketing pessoal e postura ética. No quarto módulo a gente fala sobre negócios disruptivos. E no quinto módulo nós falamos sobre plano de negócio e planejamento estratégico, que é tão importante para que você possa ter uma rota dentro do seu negócio. Então, entre em contato agora com as nossas consultoras 985-90-4300 e você pode ter maiores informações sobre a Academia de Líderes do IBVV. Isso posto, nós vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com a doutora Cláudia Diniz, que está falando aqui sobre esse mercado empreendedor, sobre a odontologia, ao mesmo tempo como empreender e tratar bem o cliente, tratar bem o paciente. Doutora, deixa eu lhe perguntar, quais práticas a senhora adota para fidelizar pacientes e transformar o atendimento em uma experiência memorável? São várias coisas que a gente faz, né, sempre pelo cliente, mas eu acho que é desde a forma como a gente atende esse cliente na recepção, aquele carinho que a gente tem, o feedback de você saber responder quando ele precisa. Sempre uma coisa que eu faço muito no meu consultório, o meu telefone é o contato, o meu cliente pode ter meu telefone à vontade, eu mesmo me comunico com ele me liga, me manda mensagem, esse contato direto, ele se sente à vontade, ele se sente acolhido ali, né, no consultório. Esse carinho todo. É o relacionamento. Relacionamento, ele é muito importante ter esse relacionamento. Agora, uma das coisas que às vezes eu falo também não adianta você fazer todo esse carinho, esse cuidado, essas ações que a gente faz mensalmente, né, para o nosso cliente, mensagem, a gente liga para o paciente, lembra eles das datas que ele precisa vir. Engraçado que o paciente odontológico, ele precisa disso, né?
Eu falo que a minha médica, ginecologista, ela não me liga todo ano para lembrar que eu preciso ir, mas nós precisamos estar sempre, de 6 em 6 meses, lembrando o nosso cliente que ele precisa retornar para o consultório. E ele reclama. Se a gente não ligar, ele fala, poxa, ninguém me ligou, porque ele já está tão acostumado com aquele... A ser lembrado, aquele lembrete. Aquele lembrete. Então, essa fidelização ali, a gente acaba criando um elo de amizade também com o nosso cliente, né? Que são tantos anos ali juntos. E outras ações que a gente faz no consultório mesmo para atrair esse cliente, que ele retorne, porque a gente fala tanto em marketing, divulgar a nossa imagem, mas o marketing maior é o nosso marketing interno. É como conquistar aquele cliente que já é nosso. Ele, sim, é o nosso maior divulgador, né? Que vai propagar a nossa empresa. Ele é quem vai valorizar mais ele até do que aquele que está lá fora, que eu nem conheço. A senhora falou num ponto importantíssimo, que é a questão do marketing. Hoje nós temos a questão do marketing digital, né? E logo no início da nossa conversa, a senhora mencionou, poxa, a gente concorre com muitas pessoas, às vezes é aquele que tem uma boa comunicação, aquele que se apresenta melhor, né? E eu venho tendo uma certa preocupação com esse mundo digital, né? Surgem aí grandes solucionadores de problemas, né? Sem ter muitas vezes o conhecimento, a prática, o embasamento teórico ou o embasamento acadêmico. Como que a senhora vê esse mercado como um todo, esse mundo digital nos dias atuais e como que ele influencia a odontologia atualmente? Marcelo, eu sinto uma certa frustração, eu acho que é essa a palavra, de ver assim como esse mercado digital consegue enganar as pessoas em todos os ramos. E você só sabe que realmente os outros estão enganando quando você tem realmente conhecimento sobre o assunto, né? Perfeito. Eu tenho certeza que você, no teu negócio, quando você vê uma pessoa falando que não tem capacidade, não tem nem histórico, mas está ali falando porque leu em algum lugar, e hoje até na inteligência artificial com o chat GPT tem ajudado ainda mais essas pessoas, né? Sim. A falarem coisas que não têm vivência, que não têm experiência. É muito empírico, né? Eles aproveitam, pegam carona ali no assunto. Pegam carona, então é uma repetição, é um fazendo o que o outro faz. Só que, infelizmente, é isso. Se você não souber se comunicar, se você não souber expor o que você faz de uma forma clara, que ainda é difícil, eu confesso que é difícil. Eu estava mesmo agora comentando sobre isso. Tantas coisas complexas que eu realizo no meu consultório e que eu nem sei como passar isso para o meu cliente, para que ele veja. E, às vezes, coisas assim que eu faço que, para mim, é tão comum que eu também, às vezes, acabo não passando. E o outro vai lá, pega um gancho numa coisinha que é tão simples e faz aquele escarcéu. Aquele carnaval e faz aquele carnaval todo e pronto, e as pessoas se encantam. E hoje, às vezes, as pessoas modificam imagens, modificam fotos e está tudo ok. E parece que o telespectador ele gosta de ser enganado, né? Eu não sei. Às vezes parece sem pressão. E parece que eles vão se enganando. E como é que a gente faz para alertar? Eu não sei como fazer para alertar. A gente tenta aos poucos, explica aqui, explica ali, mas é difícil, é frustrante lutar contra essa massa de pessoas. E hoje eu faço muita estética no consultório, essa parte de lentes de contato, facetas, né? Mas eu faço isso há muitos anos e, de repente, veio um vum, aquela coisa puxando muito essa... E hoje todo mundo pensa em estética, aquela coisa artificial. As pessoas até têm medo hoje, né? Porque vem tantas coisas ruins na internet e acha que aquilo... Você olha assim alguns perfis, a hora que você vê a pessoa, você fala assim, será que é a mesma pessoa? Ninguém sabe se é a mesma. Então, eu tento bater muito nessa tecla, meus pacientes diariamente. Assim, aquele paciente que vem, aquele paciente que é fidedigno e que vem também indica outros pacientes. Eu gosto desse, né? Porque ele já vem, já conhece o meu trabalho, ele já viu em algum lugar e ele fala, não, eu quero assim. Porque eu tenho muito medo desse negócio de internet, de alguém ficar expondo. E a gente vê muita mentira, muita mentira. É impressionante. Perfeito. Em todas as áreas, né? Não é só na minha. Da mesma percepção. É. E acaba que, muitas vezes, o próprio mercado, né, ele começa a ficar cada vez mais difícil, porque as pessoas estão oferecendo soluções mágicas, né, do dia para a noite, coisas simples, né, que não é verdade. Você precisa ter conhecimento prático, você precisa ter conhecimento acadêmico, você precisa ser especialista naquilo que você faz. É o que eu falo, antigamente era assim, né? Eu precisava ter um título de especialista em conhecimento. Hoje ninguém precisa nada, precisa só falar bem. E aí? Muito interessante essa sua colocação.
Doutora, complicado. eu vou pedir mais um minuto para a senhora e vou vir aqui falar com você que está do outro lado para me te dar uma dica de um filme super interessante, A Dama de Ferro. Então, a nossa dica dessa semana para que você possa assistir lá no Amazon Prime é sobre A Dama de Ferro. Um filme super interessante. Antes de se posicionar e adquirir o status de verdadeira Dama de Ferro na mais alta esfera do poder britânico, Margaret Thatcher teve que enfrentar vários preconceitos na função de primeira-ministra do Reino Unido em um mundo até então dominado por homens. Durante a recessão econômica causada pela crise do petróleo, no fim da década de 70, a líder política tomou medidas impopulares visando a recuperação do país. Seu grande teste, entretanto, foi quando o Reino Unido entrou em conflito com a Argentina na conhecida e polêmica Guerra das Malvinas. Vale a pena assistir? Recomendo para você A Dama de Ferro no Amazon Prime. E eu estou aqui conversando nesse nosso episódio 92 com a doutora Cláudia Diniz. A gente está falando assim sobre a importância de você ter uma qualificação, você ser especialista naquilo que você faz, para que você possa efetivamente colocar o conhecimento em prática e que você consiga cada vez fidelizar o cliente por aquilo que você entrega de verdade para o paciente, para o cliente. No caso aqui, na especialidade dela, que é a odontologia. Doutora, e os planos do futuro? O que tem aí de novidade na Dentify? Expansão, franquia? Como que a senhora está vendo o futuro do seu negócio? Olha, assim, é difícil falar no futuro, né, porque tem muitas coisas incertas ainda, mas a gente está trabalhando para cada vez crescer e formar essa equipe coesa que eu preciso, principalmente de profissionais. Então, hoje eu trabalho muito nisso, tentando formar essa equipe de dentistas que trabalhem, que produzam ali. E algumas ideias estão vindo, né? Aí eu não sei ainda se eu devo falar, mas eu ainda estou trabalhando para isso. Lógico que a gente tem que trabalhar o marketing ainda, a divulgação em relação a isso, por isso que eu não quero falar. Mas eu estou com algumas ideias, apesar, igual a gente falou, de anos de profissão, anos de cadeira, mas a gente não pode parar, né? Não, o barco continua, tá... a gente tem que remar, as coisas vêm, mas a gente não pode parar. Mas é sempre expandir e nunca parar. Não pode parar. A gente vê o mercado de odontologia cada vez, as universidades, né, tanto a medicina quanto a odontologia são as grandes cobiçadas, né? Os jovens estão buscando sempre por essas profissões, dentre outras, mas essas são muito assim, ainda são muito em evidência. Como que a senhora vê a formação, a qualificação nos dias atuais desses estudantes que estão saindo da academia? Eu vejo uma qualificação ainda deficiente. Eu acho que a falta de interesse, eu vejo dos adolescentes, dos jovens de hoje, e o mercado parece que está fácil, né? Igual a gente está falando, parece que é tudo tão fácil, mas não é. Precisa de muita luta, muito trabalho, muito empenho, e as pessoas hoje parece que querem tudo muito rápido. Então, querem resultado, querem encurtar o caminho, e parece que não querem, sabe? Tem que ser um degrau depois do outro, tem que subir devagar, não precisa ser tão rápido assim, mas as pessoas às vezes querem atropelar e querem fazer coisas que às vezes não estão capacitadas para serem realizadas, e infelizmente quem sai prejudicado é o cliente, é o paciente. Quando a senhora vai fazer um processo seletivo lá na sua clínica, quais são as habilidades e competências que a senhora julga mais importante e que a senhora busca identificar nessas pessoas que vão formar ou possam fazer parte da sua equipe? Eu acho que é o compromisso daquela pessoa, tanto o dentista quanto os colaboradores, né, funcionários assim, aquela responsabilidade, aquele compromisso com o trabalho. E aquela visão, procurar ter a mesma visão que eu tenho do meu negócio também, né? De qualidade de atendimento. Porque as pessoas focadas muito no dinheiro, isso prejudica muito, sabe, o andar da carruagem. Então, a gente tem que pensar primeiro na qualidade do serviço. Então, se ele não pensar nisso, se ele só está pensando no resultado financeiro, aí parece que não dá certo. Quando a senhora fala de qualidade, que é um tema extremamente importante e relevante, quais são os pilares da qualidade que a senhora implementa no seu negócio no dia a dia? Os pilares da qualidade, no caso... Dentro da clínica, o que a senhora olha assim com mais acuidade, assim, poxa, aqui eu tenho o que preciso, dentro da Dentify, o que a pessoa percebe de qualidade quando ela entra, quando ela vai buscar o seu atendimento, quando ela vai buscar um procedimento odontológico? O que a senhora preza pela qualidade?
Falando em serviço odontológico, eu acho que ele pensa muito na longevidade do meu tratamento. Então, Perfeito. as pessoas que vão buscar um tratamento, eles não querem uma coisa só momentânea, só para 1 mês, 2 meses, né? Que às vezes a pessoa chega assim, poxa, eu vou em um lugar, eu já tentei fazer tanto tratamento e eu sempre tive problemas, e eu volto, acaba o dente cai, acontece aquela, sabe, aquela situação que não é confortável para o cliente. Então, quando ele chega lá, ele fala, não, eu quero uma coisa que dure, eu quero uma coisa que, né, que tenha resultado. Então, além disso, esse resultado a longo prazo que ele precisa também de qualidade estética, que eles buscam muito hoje a qualidade estética, a gente busca, né? Não é só questão de funcional. Mas eu acho que é isso, fazer alguma coisa que realmente resista ao tempo. Porque hoje parece que aquelas coisas você tem que fazer já para cair no outro dia, para não dar certo. Não, eu preciso dar essa garantia para o meu cliente. E quando ele vai lá, ele busca essa garantia. Não, eu sei que aqui eu vou ter resultado para o meu problema. E principalmente isso vai ser perene, né? E vai ser perene, vai ter longevidade, porque a questão é, a odontologia é muito assim, né? As pessoas reclamam, os pacientes que eu recebo, eles se queixam muito disso. Poxa, eu já procurei tanto resolver esse problema e não consigo resolver o meu problema. E a gente está lá, assim, e hoje a gente trabalha com várias especialidades justamente para isso. Um colaborando com o outro para que a gente tenha um resultado satisfatório. Perfeito. Então, trabalhar sozinha, ou você trabalhar, ou insistir numa coisa que você não está apta para fazer, eu acho que esse é um problema. A gente percebe que, às vezes, o profissional, ele tentou fazer algum procedimento, mas ele não estava apto para fazer, e fica insistindo. Então, chega a hora de falar, não, eu posso indicar para uma outra pessoa que esteja mais E aí, acho que isso também é uma habilitado. grandeza, né? É uma grandeza. E assim que se acontecer comigo, vai ser a mesma coisa. Eu vou indicar para alguém que tenha capacidade, como já aconteceu. Tem casos que eu falo, não, isso aqui não é para mim. Tem um outro especialista que vai resolver o seu problema. Mas a gente tem que dar esse retorno para o nosso cliente, né? E resolver, a gente tem que agarrar o problema e resolver. Resolver e com qualidade. E com qualidade. Perfeito. Sem perder gente, a qualidade. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Diniz, eu vou deixar ela aguardando aqui mais um minutinho, que agora a gente vai para o Minuto Empreendedor e depois eu volto com ela aqui para o Vai e Vem. E nesse Minuto Empreendedor, a gente está falando aqui sobre gestão, sobre liderança, nós estamos falando aqui sobre a necessidade de você se tornar um bom líder, também para que você possa levar o seu negócio adiante. E eu quero contar para vocês aqui sobre uma experiência que nós tivemos agora na última NRF, que foi um bate-papo com a Tracee Ellis Ross. É uma premiada atriz e produtora que ela é CEO e fundadora da Partner Build. E ela colocou 3 pontos que eu quero dividir com vocês. Primeiro, reconhecer suas limitações. Então, quando você não tem capacidade, você tem que buscar um especialista para que possa lhe ajudar, para que possa te auxiliar. Segundo, aproveitar e desenvolver cada vez mais as suas soft skills. Usar a criatividade, a experiência, para que você possa tomar decisões nos negócios. E terceiro, valorizar os membros da sua equipe, que são as pessoas mais importantes, que eles precisam entender da visão geral da empresa, para que eles possam praticar e fazer parte do propósito do seu negócio. Então, fica aqui o nosso Minuto Empreendedor com você aí do outro lado. E eu vou voltar aqui para o meu bate-papo com a doutora Cláudia Diniz. O nosso tempo passa muito rápido, nem bem começou e a gente já tem aqui a nossa ampulheta do tempo falando, poxa, já chegou ao fim. Mas foi com certeza um bate-papo muito enriquecedor. A gente falou aqui sobre a importância de você ser um especialista, de você conhecer o seu negócio, você colocar qualidade em tudo que você faz e resolver o problema do cliente. Formar um bom time e que você precisa, enquanto empreendedor, enquanto líder, ter lá as competências técnicas para que você possa gerir, administrar, mas sem perder de vista as pessoas que fazem esse negócio acontecer. E, sobretudo, a jornada do cliente começa desde o momento que ele estaciona o carro até o momento do atendimento na cadeira do dentista. Foi sobre isso que nós falamos. E agora eu vou para o Vai e Vem com a doutora Cláudia Diniz. Doutora, o que é mais importante? Cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Empreender é lutar, ter coragem e não ter medo. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? A vida me ensinou que você tem que se preocupar com aquilo que você sente e acreditar mais em você do que o que as pessoas pensam de você. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? Meu diferencial é querer dar o máximo e fazer o bem pelas pessoas. Quem é a doutora Cláudia Diniz? Cláudia Diniz é uma mãe apaixonada, uma mulher que ama a sua família, serve a Deus e procura fazer o bem, é apaixonada pelo que faz, pelo seu trabalho e vontade sempre de ser muito feliz. Agora, vamos aproveitar esse momento para a gente dar
o Instagram da clínica e o endereço ou contato da clínica Dentify. Dentify Odontologia, o Instagram da clínica, né? dentifyodontologia.com.br e dra.claudiadiniz, que é o meu Instagram. Gente, é sobre isso. Conversamos aqui esse bate-papo super interessante com essa simpatia que é a doutora Cláudia Diniz. Falamos aqui desse mundo empreendedor na odontologia e a importância de você efetivamente fazer o melhor e querer entregar o melhor para o seu cliente. Eu quero agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo que passou muito rápido, a gente nem bem começou, foi assim tão enriquecedor, um assunto tão dinâmico, que quando a gente domina o assunto, né, fica bom, fica gostoso de falar, fica bacana. Quero agradecer, gostaria que a senhora se despedisse dos nossos internautas, dos nossos amigos que estão do outro lado. Foi um prazer estar aqui com você, Marcelo, um prazer receber esse convite e falar um pouco da nossa jornada, né, dessa jornada de empreendedor que é tão difícil, mas é tão gratificante para a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui, podendo colaborar com todos e quero sempre aprender mais aí e é mais uma amizade aqui para nós. Fico muito feliz de estar aqui. Estamos aqui à disposição e foi um prazer poder conversar com a senhora, trazer um pouco do seu conhecimento e com certeza enriquecer quem está do outro lado, trazendo a experiência, a importância da formação, olhar para o ser humano, valorizar a equipe, qualificar e ter uma equipe qualificada e acreditar que a qualidade de você se especializar naquilo que você faz é tão importante, né? Que a gente não tem solução que caia do céu, mas você precisa efetivamente ter formação, resiliência, fazer com amor e entregar o melhor para o cliente. Para você que está do outro lado, eu quero agradecer muito a sua audiência, dizer que na próxima terça-feira estaremos aqui com o episódio 93 e que hoje estamos finalizando por aqui nessa tarde maravilhosa com essa super convidada, doutora Cláudia Diniz, que esteve conosco aqui. Doutora, muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada a todos. Gente, até a próxima comigo, Marcelo Salum, e mais um Virando o Jogo.